Alguma vez na vida já bateu aquela curiosidade de saber por que o esforço, o trabalho duro traz tanta satisfação? Pois é, uma das perguntas mais antigas que existem, afinal, por que estamos aqui, pode ter uma resposta bem surpreendente num conceito chamado o pão da vergonha. Vamos mergulhar nessa ideia e ver o que ela significa. Tenta lembrar daquela sensação, sabe? Aquela coisa meio esquisita, quando alguém te dá um baita elogio por um trabalho que, no fundo, não foi bem seu. Ou quando se ganha um presente super caro, assim, do nada, sem motivo nenhum. Rola um desconforto, né? Um sentimento de que aquilo não foi conquistado de verdade. É exatamente essa sensação que a gente vai investigar hoje. E olha só, esse sentimento tem nome. Nos antigos ensinamentos da Cabalá, ele é conhecido como pão da vergonha, ou, no termo original em aramaico, Nahama de Kisufa. E não é uma vergonha qualquer, tipo ficar com o rosto vermelho. É algo bem mais profundo, uma sensação espiritual que aparece quando a gente só recebe, sabe? Sem ter feito parte da conquista daquilo. Tá, mas de onde vem essa sensação? Para entender a origem disso, a gente precisa ir muito, mas muito além do nosso dia a dia. Precisamos voltar lá no comecinho de tudo, num estado que existia antes mesmo do nosso universo ser criado. Imagina só, um estado inicial onde todas as almas eram uma coisa só com a fonte de tudo, com o Criador, e elas recebiam sem parar uma luz infinita. Pensa nessa luz como uma metáfora para felicidade total, sabedoria plena, tudo de bom. Era uma existência com uma única atividade: receber. Apenas isso, pura recepção. E aqui está o pulo do gato. A natureza do Criador é doar, doação infinita. Já a natureza da alma, por definição, era receber, recepção infinita. Eram, na sua essência, opostos. Essa diferença fundamental de propósito tem um nome: dessemelhança de forma. É que no mundo espiritual, estar perto não tem nada a ver com distância física, sabe? Tem a ver com ser parecido, ter a mesma natureza, o mesmo desejo, e como a alma só sabia receber, ela se sentia totalmente diferente e, por consequência, distante do Criador, que só sabia doar. E foi essa percepção da diferença que gerou o pão da vergonha. É como se a gente fosse um convidado num banquete incrível, maravilhoso, mas sem ter a menor condição de agradecer ou retribuir ao anfitrião. Essa sensação de ser bancado, sustentado, sem poder contribuir em nada, essa é a raiz da tal vergonha espiritual. Bom, diante desse impasse cósmico, uma solução surgiu. E essa solução não foi um acidente, não foi por acaso, foi um ato de amor, pensado, deliberado, a criação do nosso mundo. Tudo começou com um desejo que veio da própria alma, o desejo de merecer a luz, de conquistar por esforço próprio e não só de ganhar de mão beijada. E em resposta a isso, o Criador fez algo chamado Tinzum, que significa restrição. Ele, por assim dizer, encolheu a sua luz infinita. E essa contração criou um tipo de espaço vazio, um vácuo. E foi nesse espaço que o nosso mundo, a nossa realidade, pôde finalmente nascer. Então, o nosso universo foi, na verdade, projetado para ser um grande laboratório. Aqui, a luz do Criador não está escancarada, ela está escondida por trás das coisas materiais. E é justamente por ela estar escondida que a gente tem a chance de trabalhar, de se esforçar e, no fim das contas, merecer aquela plenitude que antes a gente só recebia de graça. O que nos leva, claro, à nossa grande missão por aqui. Se este mundo é um laboratório, qual é o nosso papel nele? Simples: merecer ativamente essa luz. E a principal ferramenta que a gente recebeu para essa missão foi o livre-arbítrio. A cada momento, em cada decisão, a gente se depara com uma escolha básica, fundamental: agir pelo egoísmo, pensando só em receber para si, ou agir com altruísmo, escolhendo doar, compartilhar, contribuir. E é bem aqui que a mágica acontece. Cada ato de doação, cada escolha altruísta, funciona como um trabalho que vai revelando um pouquinho daquela luz que estava escondida. A gente deixa de ser um receptor passivo para se tornar um parceiro ativo no processo todo. A gente passa a colher o que a gente mesmo plantou. Isso nos traz para uma verdade que, no fundo, todo mundo conhece. A gente sente na pele. O benefício que vem pelo esforço é infinitamente mais gostoso, mais doce do que o presente que vem de graça. Aquela satisfação de uma meta alcançada, de um desafio que foi superado, isso tem um valor que nada que é dado de graça consegue igualar. Certo. Então, qual é o objetivo final de todo esse processo?
para onde a gente está indo com cada escolha, cada esforço que a gente faz. O objetivo final é chegar num estado chamado equivalência de forma. É o seguinte, ao escolher praticar a doação, o altruísmo, a gente vai, aos poucos, transformando a nossa própria natureza. Deixamos de ser definidos só como receptores para nos tornarmos também doadores e, com isso, a gente alinha nossa essência com a essência do Criador. A gente se torna parecido com ele. Olhando para esse resumo, a gente vê a jornada inteira. A gente começou no estado de doação gratuita, que ironicamente gerava vergonha, a solução foi ocultar essa luz e isso criou oportunidade para o nosso trabalho. E é através do mérito, do esforço, que a gente se transforma em sócio da criação. E aí, a gente chega no estado final, onde podemos sim receber com plenitude total, porque agora a gente merece. E a vergonha desaparece. No fim das contas, o ciclo se fecha de um jeito muito bonito. A criatura, que começou a jornada sendo apenas uma receptora, evolui e se torna também uma doadora. A dependência se transforma, vira parceria. E assim, essa ideia gigante, cósmica, de repente aterrissa no nosso dia a dia. Se cada escolha de doar em vez de só receber é um passo que transforma a vergonha em plenitude e nos torna parceiros na própria criação, a pergunta final fica para cada um de nós. O que a gente vai escolher plantar com as nossas ações hoje?